Que bom que estamos aqui, é um tema que me agrada muito. Quero só comentar com vocês que o tema tem tudo a ver com o nosso título, A Prática Mahayana dos Bodhisattvas e a Gnoses da Vida e os Mistérios da Luz. Eu já tinha pensado algo parecido. Quando a gente fechou o título, eu digo, quem mais falava sobre os mistérios da luz com Jesus, do que a gente tem registrado, é Madalena. Não é a única, mas ela muito fala, muito fala. Aliás, ela muito fala, né? E esse é um tema muito frequente. Então, vou dar uma apresentação sobre a personagem, né? Uma relembrança. Cortei muita coisa, mas aí depois a gente conversa. Quem ficar por aí hoje à tarde, a gente tem tempo, então, também para conversar. Então, muito obrigada pela presença. Muito bem. Eu estava falando sobre quando eu escolhi o tema. Quando eu escolhi o tema, eu gostei, preparando o livro do Gnoses da Luz, como o Alberto já comentou, o professor Dr. Carl Schmitt, né, ele escreve isso na introdução que ele faz ao Bruce Codex, e está no livro, e que ilustra muito exatamente o que eu estou pensando em tentar mostrar para vocês. O segundo tratado do primeiro códice é o livro de Eo, é o segundo livro de Eo, que é do primeiro códice do Bruce Códice, que são 2 códices. Tá? Que são 2 livros, um com 2 textos e o segundo que é o Apocalipse. Então, o segundo tratado desse códice aborda a revelação dos mistérios, dos grandes mistérios da luz. E é citado Eu e o Pai do Tesouro da Luz. Como já comentado aqui, os textos, que são 4 livros de Pisofia, que é o ASC e o Codex, fala muitas coisas dessas. Então, eu vou usar muito o Pisofia para comentar conversas que estão registradas assim. Então, conversas entre Jesus e Madalena, que estão registradas e que há uma relação muito grande entre esses 2 textos, e em Pisofia, em diferentes locais, é feita referência, em 2 locais é feita referência aos livros de Eo. Então, eu voltei a Pisofia para tomar as informações exatamente de Madalena, porque Madalena, dos 72 diálogos que há entre os discípulos e Jesus, desses 72, 37 são Madalena falando. Então, ela fala muito. Na minha opinião, pelo menos ela fala muito bem. São coisas que eu acho, pelo menos, interessantes. Então, qual é essa relação entre Jesus e Madalena? Vocês não vão enxergar algumas coisas, mas não se preocupem que eu falo bastante, né? A impressão que passa lendo, e eu já li bastante coisa sobre Madalena, aliás, existe muita literatura, e muita literatura que não, na minha opinião, não é válida, mas é válida para você conhecer o que é falado, né? A impressão que dá é que Jesus gosta muito da companhia de Madalena, porque parece que ele a procura e que eles realmente conversam mais assuntos do que conversa com outros, é o que parece. E é interessante chamar a atenção que Jesus tem uma situação diferenciada naquele momento, porque naquela tradição, naquela cultura, naquele local, mulheres valiam o mesmo que nada. Mulher, bicho, escravo, criança, era tudo a mesma coisa. O filho de 11 anos, o menino de 11 anos, tinha mais, a palavra dele valia, a palavra da mãe não valia nada. E, impressionantemente, por isso Jesus é muito criticado, Jesus conversava com as mulheres, pior, ouvia elas. E pior ainda, deixava elas ouvirem os ensinamentos, né? Então, assim, ele foi muito criticado por isso. Mas é um ponto importante para a gente destacar, porque quando a gente vai ver a Madalena especificamente, todas as vezes que aparecem mulheres no Novo Testamento, Madalena está junto. Ela era, no mínimo, a líder das mulheres. Porque, assim, ela sempre está junto. Parece que se ela não estivesse junto, eles não falavam. E Maria Mãe, são as 2 Marias que aparecem muito. Que aparecem nos 4 evangelhos são essas 2 Marias. As outras mulheres não aparecem em todos os evangelhos, né? Falando dos evangelhos ortodoxos, né? E também, né, ele vai nas suas casas, e quando ele fala parábolas, várias delas são referentes, são usadas como personagem principal mulher, a samaritana, a dracma, né? Várias delas são com mulheres. Aceita-as como discípulas, que absurdo, né? E diz que a elas também é acessível o reino dos céus. Coisa impossível de ser dito naquela época.
Tá? E, obviamente, alguns talvez não se sintam confortáveis com isso. O exemplo de Pedro, até a Laia ontem comentou, foi ontem, né? É muito referido. Além disso, a gente então precisa saber da Maria Madalena mesmo, que é o meu foco aqui. De onde, da família, quem ela é. Bom, ela é chamada Madalena porque ela é de Magdala. Na verdade, o nome da cidade de Magdala não é Magdala, está no próximo slide. É Magdal Dalmanuta. Vou dizer errado. Ela também é chamada Mariam, Mariham, Mariamne e Mariame. Nos apócrifos a gente vê ela com esses nomes. E no próprio Novo Testamento a gente vê esses nomes utilizados. Então, isso é muito comum não só em relação a ela, mas em relação a vários outros personagens nos textos, porque é tradução muito antiga, né? Depende do copista, depende de onde veio o texto, então existem essas distorções. Portanto, nós a chamamos de Madalena, mas o nome exato dela, né? Mariamne e Mariame são mais comuns nos apócrifos, né? Ela sempre esteve ao lado de Jesus, ela não fugiu, ela não o negou, não teve medo, recebeu muita atenção e recebeu ensinamentos especiais, né? E é parente de Jesus, tá? Como eu estava dizendo, a cidade de onde ela vem, está aqui, né? É Magdal Nunayar, é isso que eu esqueci, que o nome, a corruptela do nome é Dalmanuta. E também aparece Magadã e Magadã, que também aparece em Mateus. Dalmanuta aparece em Marcos e Magadã aparece em Mateus. Também é chamado Magdal, Tariqueia é em grego e essa cidade fica na Galileia, às margens do Mar da Galileia. Seus pais são Zebedeu, Zaqueu, que ontem até o Alberto citou, que é esse professor de filosofia, e Arsinói, que é a mãe. Ela é irmã de Marta, citada nos apócrifos, João, que é o Lázaro, né? Tiago menor. Então, ela está numa família que tem um contexto de instrução. E ela é, evidentemente, muito instruída. Vamos lembrar que ela é uma das Três Marias. Depois cai na prova quem são as Três Marias. Tá? Certamente é uma mulher bem instruída e muito independente, ou pelo menos a imagem que fazem dela nos textos, inclusive o que chama atenção no Novo Testamento, é de uma mulher independente, líder, né, que não tem muita reclusão, não tem aquela coisa assim de ficar para depois. Não, ela se mete, ela puxa o assunto, ela vai na frente. Ela é muito citada em muitas fontes, como eu já comentei, e após o assassinato de Jesus, ela acompanha Arimateia e a maior parte da família e seguem para as Ilhas Britânicas. Nós não vamos falar disso. Tá? Não dá tempo de falar de tudo. Espera aí que aqui eu estou me atrapalhando com coisa. Quais textos em que ela é citada? Nos evangelhos canônicos, como eu disse, ela e Maria Mãe são citadas nos 4 evangelhos, os outros não. E por que isso chama atenção? Porque mulheres não eram referidas, mulheres não tinham importância. Então, assim, é muito destacado, os comentaristas falam isso, inclusive, de que como é uma mulher muito citada, ela provavelmente era uma mulher muito conhecida. Ela não era uma mulher que apareceu ali, né? No Ascio Codex, que é o Pi Sofia, ela aparece muito, né? E existe um texto chamado Questões de Maria, que é citado por Epifânio, acho que Epifânio é século III ou IV? 4, é. Então, esse texto, Questões de Maria, provavelmente é um dos livros de Pi Sofia, né? É provavelmente um dos textos de Pi Sofia. Oi? É o livro 2 de Pi Sofia. No Evangelho de Maria, que é o Evangelho de Maria Madalena, mas ele é chamado Evangelho de Maria, que está no Archmin Codex, que é o Códice de Berlim, e junto tem Sofia de Jesus Cristo, que é outro texto que está junto com o Apócrifo de João e o Evangelho de Maria Madalena, no Códice de Berlim, e ela também é citada. Nos papiros de Oxirrinco e na biblioteca de Nag Hammadi, que é descoberta em 1945, ela é citada em Tomé, em Filipe, no Diálogo do Salvador, no primeiro Apocalipse de Tiago e no segundo Apocalipse de Tiago. Então, assim, é a pessoa mais falada, né? Então, vamos ver o que é dito sobre ela. Não dá para assistir as palestras da Jane em velocidade 2. Nos evangelhos canônicos, tá? É a mulher mais falada. Nos dois sentidos.
Tá? Não que nos evangelhos ela seja mal falada, mas em decorrência de interpretações ela passa a ser muitas vezes mal falada ao longo da história. Mas nenhuma das coisas em que ela foi mal falada são comprovadas. Isso são questões que foram construídas exatamente para diminuir o destaque que essa mulher, por ser mulher, estava tendo. Ou pelo menos essa é a interpretação que eu faço. E não é por eu ser mulher. Acho que se eu fosse homem eu faria a mesma coisa. Ela sempre está presente quando aparecem mulheres, ela é essa líder, é a primeira testemunha da ressurreição, que costuma ser o maior destaque que se dá a ela, né? Nos sinóticos, ela é Maria chamada Madalena, porque esse seria o correto mesmo de dizer. E ela é citada junto com as outras mulheres como aquela que Jesus havia curado dos 7 demônios, não vou entrar nesse detalhe, e que estava, juntamente com os 12, servindo com seus bens. O que levanta a hipótese, e na minha opinião ela é coerente, de que ela era uma pessoa de posses. Até porque a família dela parece ser uma pessoa de posses e há sérias indicações, incluindo nos canônicos, de que Jesus fazia suas reuniões mais privadas nessa casa, na casa de Zaqueu, junto com João, Madalena, Marta e Tiago Menor. Os 4 filhos são do grupo de Jesus, alguns mais avançados, outros nem tanto, né? Em João, Madalena só aparece no final do texto com este nome, e o fato de ser nominada tantas vezes é o que eu disse, ela deve ter um certo papel de liderança. Madalena é aquela que Jesus ama, porque Jesus se refere aos 3 irmãos que ele ama. Lázaro, que é o discípulo amado, que é João, e suas 2 irmãs, Marta e Maria. Ele é daquela casa. Eles são parentes, eles são próximos, tem mais do que apenas a relação mestre-discípulo. Que, aliás, é sobre isso que eu quero mostrar. A gente vê como é que seria uma relação mestre-discípulo. A mim, pelo menos, isso me parece muito importante. E ela é a irmã de Marta, né, a que Jesus visita e bate papo com elas, né? É aquela que ungiu os pés de Jesus quando Jesus está na casa do seu avô, do avô dela, né, que é Simão, que é o pai, já entenderam, né? E a mais citada, já comentado. Então eu vou dar exemplos agora. Já comentei que em Psofia, no Ascio Codex, ela aparece bastante, ou pelo menos assim está colocado no texto que nos chegou. Juntando os 4 textos, são então 72 diálogos. Para quem não viu ainda Psofia, é um texto bastante complexo. Ler o Gnoses da Luz, que a gente publicou agora, vai ajudar a entender Psofia. A linguagem é a mesma, só que Psofia é um diálogo posterior aos diálogos, ao que acontece no Códice de Bruce. Tanto que Jesus diz, né, se vocês querem entender isso melhor, vejam lá dos livros de Eu. Ou seja, eles tinham livros aos quais eles tinham acesso. Porque ele fala como se eles, como seus discípulos, já tivessem estudado aqueles textos. Ele cobra que eles já saibam. Ele faz perguntas querendo saber se eles sabem. E a danada da Madalena parece que estuda muito, porque parece que ela, deixa eu, como se ela tivesse resposta para tudo. Né? E inclusive dá uns problemas às vezes ali. Sabe quando tem aquele aluno que tudo ele quer responder? Então calma, Jesus pede para ela, calma, vai devagar. E é muitas vezes elogiada por Jesus, que lhe permite a palavra para dar explicações por diversas vezes. Eu vou dar esse tipo de exemplos também para vocês verem. A gente vai ver logo mais. Então, no Evangelho Apócrifo de Filipe, ele é muito referido pelos estudiosos, dizendo que ali Madalena é explicitada. E realmente tem algumas informações. Ela não é muito falada em Filipe, mas ela é falada de uma forma significativa. Essa passagem, entre aspas, é de Filipe. Havia 3 que andavam sempre com o Senhor: Maria, sua mãe, sua irmã e Madalena, aquela que era chamada sua companheira. Sua irmã, sua mãe e sua companheira eram cada uma Maria. Não sei se vocês conseguem ver aqui.
Os 3 pontinhos ali no meio são as 3 Marias, né? É de Orion, eu acho, essa é, né? Isso. Então, as 3 Marias, essas 3 Marias são discípulos de Jesus. Tá? Vão guardando. A companheira de Cristo, essa passagem também está em Filipe. Oi? Sim, é porque Maria Madalena é conhecida como Madalena. Miriam é o nome que no Talmud é dado a Maria Mãe, e provavelmente esse é o nome dela, ou pelo menos a transliteração para um idioma latino, né? E Maria Lígia, eu botei Maria Lígia porque a irmã, que não é irmã direta de Jesus, é o mesmo caso do Tiago Maior. Tiago Maior é filho de José, de Youssef, né? Que quando Maria, já grávida, quando Maria está na casa dele, né, e está grávida, esse menino, que é Jesus, vai nascer na casa dele. E ele assume estar ali com o menino, mas ele não é o pai. Então não são irmãos de sangue, mas são irmãos de casa, né? São criados na mesma casa por uma mesma família, né? Então a Maria, irmã de Jesus, não é irmã de sangue, né, é prima, mas ela também é chamada Lígia em alguns apócrifos. Tá? E por isso que eu boto assim, que aí me ajuda a diferenciar. A companheira de Cristo, tá entre parênteses, eu botei porque não é a companheira de Cristo nesse caso, mas ela pode ser representada como o aspecto Cristo, que tem a sua cisígia, que é uma Maria. Maria no sentido simbólico do nome Maria, que representando as Marias, as mulheres, né? Os aspectos femininos da polaridade, que pode ser preto e branco, pode ser qualquer outra polaridade. A companheira de Cristo é Maria Madalena. O Senhor a amava mais do que a todos os discípulos e a beijou na boca repetidas vezes. Né? Vamos lembrar que a coisa do beijo na boca é a transmissão oral. Você transmite oralmente. E isso não é só aqui que está assim, isso é uma fala, é um símbolo que é comum a outras tradições, a transmissão por meio de um beijo, né? E aí eu coloquei a continuação, um outro pedaço que explica a questão do beijo. Os perfeitos são fecundados por um beijo e assim engendram, quer dizer, geram à frente. Por isso também nos beijamos uns aos outros e recebemos a fecundação da graça que nos é comum. É uma transmissão que mantém o elo entre eles. Exatamente, há uma troca de alento, né, que dá essa ideia dessa transmissão boca a boca, né, essa transmissão que é boca-ouvido, que é uma coisa mais íntima, não é uma transmissão que a todos, como a gente faz aqui, é uma transmissão para todo mundo, né? Então, assim, lá eles estão falando de mistérios, e isso é colocado de uma forma muito mais íntima, igualmente como numa tradição, qualquer outra, na tradição budista ou tantra, tem a transmissão pública. Nós já participamos de transmissão com 4.000 pessoas. Esse é um teatro sobre uma transmissão. A transmissão mesmo, ela é uma coisa muito mais íntima, né? Primeiro e segundo Apocalipse de Tiago. Acho muito interessante, e está no nosso livrinho, que eu coloquei aí, ó. Nosso livrinho. Não é um livrinho, não, é porque ele não é tão grande, mas é um livro muito bom. O primeiro e o segundo Apocalipse de Tiago, no primeiro Apocalipse, ela é citada no contexto, porque Tiago e Jesus têm um diálogo. E aí, o diálogo é longo, eu tinha posto um texto enorme, eu digo, não, vamos cortando, né? Então, Jesus está explicando a Tiago como, e é pós-morte, como, ele está em veste de luz, como deveria ser feita a transmissão de ensinamentos, a quem ele deveria procurar, como ele deveria se comportar em relação aos muitos discípulos que o seguiam, né? Porque Tiago tinha uma posição de grande liderança naquele contexto. E aí Tiago, dentro da fala, ele pergunta para Jesus, quem são as 7 mulheres que se tornaram tuas discípulas? Se isso é simbólico ou físico, não sei, né? Mas ele pergunta, quem são as... Assim está no texto. E aí Tiago comenta, olha só, né? Todas as mulheres te abençoam. Acho que Jesus era muito, assim, bem quisto pelas mulheres, sabe? Todas elas te abençoam, estão sempre atrás de você. Acho que Tiago estava com inveja. Não, estou brincando, né? Eu também, diz Tiago, e olha a questão de como a cultura é importante, né? Tiago é um dos mais destacados,
Tiago tem falas lindíssimas, né? Ele é bastante elevado e, segundo o texto aqui, ele pergunta: eu também estou admirado como vasos impotentes, ou seja, vasos que não são tão competentes, né? Se tornaram fortes por uma percepção que é própria delas. Ou seja, elas próprias perceberam Jesus como um grande mestre e se aproximaram e se mantêm ali. Então é interessante o questionamento dele. E aí Jesus responde a Tiago, isso é no primeiro Apocalipse. Tiago, a fala é bem grande, eu cortei vários pedaços, louvou a forma como ele conduz as coisas, a exatidão de tua pontinhos, porque é buraco no texto. Pois afastaste de ti, provavelmente está falando do que segue ali mesmo, mas os arcontes, as forças contrárias, o cálice que é a amargura. Nenhum dos regentes será capaz de se opor a ti, ou seja, Jesus está dizendo a Tiago, você se tornou forte mesmo, você está realmente no caminho dessa purificação, dessa capacitação que te faz ser competente para lidar com esse conjunto de forças que não são coisas externas. Lembrem isso, a Laia costuma falar isso muito, né, no Viveka. São forças que nos compõem, são aspectos que nos compõem. Mitologicamente a gente fala como coisas externas, mas... Né? E aí ele segue e diz, quando falas essas palavras de tão grande percepção, exorta, provavelmente ele disse assim, exorta em especial, né, a estas 4, Salomé, Maria, que dizem geralmente que essa aqui é a Maria Madalena, mas eu não tenho o texto, mas assim é referido pelos estudiosos, provavelmente Marta, já vi outro nome no lugar de Marta, e Arsinói, e aí faltam 9 linhas. Então aqui, novamente, estão citadas 4 mulheres que estão acompanhando Jesus e, como é que diz? Que não eram vasos impotentes, mas eram algumas mulheres que tinham essa competência. Né? E é interessante que o segundo Apocalipse de Tiago, no comecinho do texto, diz que aquilo que está contado ali foi registrado por Marém, que provavelmente é Mariham, que provavelmente é Mariamne, que provavelmente os demais estudiosos referem, os que leem copta, né? Porque eu não leio copta, que é uma referência a Maria Madalena. E Maria Madalena, de fato, é uma pessoa muito próxima de Tiago. Muito próxima de Tiago. Quer falar? E Oxirrinco? Não vou desenvolver muito, Oxirrinco fica no Médio Egito, Médio Nilo, né? Tem lá embaixo Alexandria, próximo a Cairo, depois Alexandria lá embaixo, no mapa fica no norte, mas é a parte na beira do Mediterrâneo. Aí tem Alexandria, tem o Cairo, e logo em seguida vem a região, que é uma região grande de Oxirrinco, onde foram descobertos muitos papeizinhos não, são papiros, né, mas pedacinhos. Então tem coisas pequenas e tem esse apócrifo de Pedro, Evangelho Apócrifo de Pedro, que tem 8 ou 9 páginas, agora não lembro exatamente, que até é um pouquinho maior. E eu já vi outros pedaços de Oxirrincos que fazem referência à ida das mulheres ao sepulcro, após 3 dias, aquela história, né, para ver o corpo. E alguns desses fragmentos fazem referência necessária a Madalena, porque nos evangelhos você vê, um deles, eu não me lembro qual é, fala que Madalena foi, e outros falam que ela foi acompanhada, e outros dão nomes. Então, assim, o que eu encontrei juntando esses pedaços todos? Sempre aparece Madalena, Maria, mãe de Jesus, quase sempre está nesse grupo de mulheres que vão ao sepulcro, e as outras que aparecem, e aí às vezes aparece uma, às vezes aparece outra, né? É Marta, Maria, que é a Maria Lígia, né? Que é a irmã de Tiago Maior e mãe de José e Tiago, ela é esposa de Cleopas, e Arsinói ou Salomé. O ou não é Arsinói ou Salomé, é dessas outras 5, sempre aparecem mais 3, sempre não, mas quando aparece, em geral, a referência é a 4 mulheres que foram. Né? Geralmente, como eu coloquei, são 4, que é a visita ao sepulcro. Né? Sofia de Jesus Cristo, que é do texto de Berlim. Aqui o texto é muito longo, eu só peguei uma passagem em que isso aparece. Jesus está falando o mesmo assunto de Sofia, o mesmo assunto da gnose da luz.
Então ele está falando sobre arcontes, sobre o que é perecível, imperecível, a totalidade, o inefável. O assunto é esse assunto banal, que a gente bate papo sobre ele, né? Que eu espero que aos poucos a gente vai tomando mais familiaridade. E então ele diz, né, sobre o perecível, que é importante compreender isso ele vai falar, por exemplo, no livro de Tomé, o Indagador, também sobre esse assunto. Ele fala várias vezes desse assunto, mostrando como é importante compreender o visível e o invisível, e a relação entre os dois, compreender que uma coisa depende da outra. Me lembra muito Madhyamika, a questão do vazio, de entender que um depende do outro, né? E aí Maria, depois ele dá toda essa explicação, né? E quando ele diz muitos morreram porque não compreendiam essa diferença, ele não está falando de morrer de morte morrida de corpo, mas ele está dizendo que muitos permanecem mortos e não vivos, né? Porque é necessário se tornar vivo enquanto em vida, para que quando você morrer, você continue vivo, né? Nesse sentido que em Filipe aparece muito bem, e tem outros textos sobre isso também. E aí Maria pergunta, Senhor, então como é que conheceremos aquilo, visto que é tão complexo tudo isso? E Jesus responde a ela ao grupo, né? Venham das coisas invisíveis até o fim das coisas que são visíveis. E a própria emanação de Enóia, o pensamento primordial, lhes revelará como a fé, pistes, no que não é visível, foi encontrada naquilo que é visível, aquilo que pertence ao Pai não gerado. Ontem a Laia explicou sobre isso. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Simples o texto, não foi? O texto é bem mais longo, eu só botei o finalzinho da fala dele sobre isso. O Senhor do Universo não é chamado Pai, mas antepassado, pois é anterior ao princípio daqueles que aparecerão. É sem início, olhando a si mesmo dentro de si mesmo, parece semelhante a si mesmo. É o mesmo tipo de linguagem que a gente vê nos textos mais setianos e mais profundos, que parecem mais profundos, atribuídos a falas de Jesus com os discípulos. E segue, tem uma segunda fala dela. Santo Senhor, de onde vieram seus discípulos e para onde vão e o que eles deveriam fazer aqui? Madalena faz muitas perguntas sobre o trabalho deles, o que eles deveriam fazer, como fazer. A mim, eu posso estar viciada nessa visão, mas ela me parece muito aquele discípulo mais bem preparado que sabe que a transmissão não é para ele, mas para capacitá-lo para transmitir aos demais, para entender o que ele precisa fazer. Não para que ele se torne um iluminado, mas para que ele saiba o que precisa ser feito. Então Maria pergunta, Santo Senhor, de onde vieram seus discípulos, para onde vão e o que eles deveriam fazer aqui no mundo, né? E Jesus responde. Primeiro ele explica sobre, na verdade eu sintetizei porque era muito grande, né? Jesus explica então sobre o mito de Sofia, a geração, a criação do limite. Alguém ontem perguntou, né, entre a Ogdódia e a Enéada. Sobre a gota de luz, que vem as formas moldadas por Yaldabaoth, e está escrito, tudo isso aqui assim, são palavras que estão lá no texto, quer dizer, da tradução que eu fiz do texto, né? E por meio do alento, a transmissão, né? Que na verdade não é essa transmissão agora, mas aquele sopro que no mito de Sofia, então, é enviada aquelas formas que estavam inanimadas, então elas recebem a vida e a capacidade, a luz e a capacidade então de voltar à casa do Pai, e é sobre isso os mistérios da luz. Assim, essas formas ganham uma alma viva. Então o assunto de Sofia de Jesus Cristo, novamente, é esse. E toda vez que Maria está falando, ela não está falando sobre receita, sabe? Ela não bate papo, assim, ou pelo menos não ia registrar isso também, né? Diálogos do Salvador, mais um texto de Nag Hammadi, e é um texto que está muito esfarelado, mas sempre que falam desse texto, dão destaque a uma passagem. O Diálogos do Salvador é um diálogo em que estão presentes Tomé, Mateus e Madalena. Aparecem esses três. Se tem mais alguém, não sei, mas no texto aparecem esses três. E aí diz assim, ele está explicando, tá, sobre o texto, eu até tinha colocado o texto, mas é longo. E aí
Maria conversa com ele e Jesus diz, ela, se referindo a Maria, exprimiu isso como uma mulher que compreendeu inteiramente. Então a gente vai ver muito esse tipo de referência na boca de Jesus. Apócrifo de Tomé. No Apócrifo de Tomé é a última frase, né? É o dito 114, né? O dito 114, há várias falas, e nesse Maria é referida por Pedro, né? Que Maria saia do nosso meio, pois as mulheres não são dignas da vida, ou da instrução, ou do ensinamento, né? E Jesus diz, eis que vou guiá-la para fazê-la viril, macho, homem, depende da palavra que a gente escolher para traduzir. A Laia comentou sobre isso ontem também, né? Para que ela se torne também um espírito vivo, semelhante a vós, machos. Eu botei macho e fêmea para sair daquela outra colocação. Pois toda mulher que se fizer macho, entrará no reino dos céus. Também ficou ruim? O que eu quero chamar? O que eu quero chamar a atenção? Eu não sei qual é, eu não descobri qual é a palavra que é usada, mas por esse tipo de referência ser feito várias vezes, 5 vezes nos textos de Nag Hammadi, fica evidente que existe uma questão cultural em que uns são chamados de capazes, e por isso são homens, e eu já disse para lá, eu não gosto da expressão homem, porque na nossa cabeça é homem e mulher. Deve haver alguma outra palavra melhor a ser usada, né? Aí eu fui tentando. Oi? Viril, pois é uma palavra que eu tinha, tanto que eu botei a primeira, assim, viril, no sentido de se tornar competente, forte, capaz, né? Hã? É homem com H maiúsculo. Homem com H maiúsculo no Brasil não faz muita diferença. Sim, na verdade, e por isso a leitura inadequada de considerar que aqueles que estão em corpos masculinos têm a possibilidade, os que estão em corpos femininos não, que é traduzir antropos como homem, como se fosse uma única possibilidade, entendeu? Mas eu só estou abrindo discussão assim, né? Porque isso vai aparecer bastante. E aí eu peguei então do Evangelho de Maria Madalena, que ele não é muito grande, são 18 páginas, né? Mas das 18, as 6 primeiras perdidas e as 4 do meio, onde está a parte mais interessante, está perdida, né? Então, são 10 páginas que sobram, são 8 páginas que sobram, aí eu só fiz um resuminho. Para quem não leu, é um resumo. Jesus está ensinando aos discípulos sobre a natureza da matéria e da manifestação, sobre o que é o pecado, os distúrbios pelos quais passam as pessoas para levarem e a necessidade de levarem adiante o trabalho como ele os orientou. E aí ele diz, bom, já falei bastante, agora eu vou embora, né? Porque isso aqui também, novamente, é um ensinamento que parece ser pós a morte física de Jesus. Ele está em veste de luz, como aparece claramente em Pia Sofia, né? E aí ele vai embora, ele dá tchauzinho e vai embora. E aí os discípulos ficam ali meio, ai, agora ele foi embora, o que a gente faz? E eles dizem, como podemos ir aos gentios e pregar o evangelho do reino do Filho do Homem? Se eles não o pouparam, como irão poupar-nos? Imagina o que vão fazer com a gente se não pouparam a ele, né? Se ele foi assassinado, o que fariam conosco, né? E aí Maria toma a frente, como novamente uma líder, fica novamente bem visível essa postura de liderança, de representar a força do mestre, por ter uma relação mais intensa com esse mestre. Não se lamentem, não se aflijam, não sejam hesitantes, pois a sua graça está inteiramente com vocês e lhes protegerá. Ela parece muito segura de si, pelo menos na tradução como a gente as tem. Antes, louvemos a sua grandeza, pois ele nos preparou e nos fez homens, nos fez fortes, nos fez capazes, porque todos assim o podem ser. E ela está falando isso para todos, não é o grupo das mulheres, é o grupo de todos. E aí Pedro solicita a ela, irmã, nós sabemos que o Salvador amou-te mais do que as outras mulheres. Fala-nos das palavras do Salvador, as quais te lembras, as que conhecestes, e nós não, nem as ouvimos, né? Então, achei bacana por parte de Pedro ele fazer essa solicitação, né? Aí Maria respondeu, tá bom,
a frase é mais longa, né? Eu fui resumindo, né? O que está oculto a vocês eu lhes explanarei, eu vou comentar o que eu entendi, o que eu aprendi, né? E aí Maria conta que teria tido uma visão de Jesus e teria perguntado a ele como ela percebe o que ela percebe, se é com a alma ou com o espírito. E Jesus responde que não é nem com a alma, nem com o espírito, mas é com uma espécie de consciência, talvez fosse uma palavra melhor, que é intermediária entre a alma e espírito, que é uma mente com qualidades especiais. Não está assim literal no texto. O que eu estou dizendo é que assim, diferentes traduções e a gente tem acesso a muitas traduções, você vê diferentes modos de traduzir isso. Então, eu quero pegar a ideia. O que ele está dizendo? Que tem um estado de mente mais elevado que não chega a ser nus, mas é um estado de mente, por isso eu gostei de usar a palavra consciência, um estado de consciência mais elevado que te permite perceber o que é para ser percebido, que não é apenas a nossa mente dos sentidos, né? Mas é um estado mais profundo de mente, que tem a ver com quando Jesus diz, quem tem olhos para ver, quem tem ouvidos para ouvir, né? E aí, as 4 páginas perdidas, fica claro pelo início das 4 páginas e final que eles estão falando sobre as potestades, quando acende e passam pelos portais e são avaliadas os grilhões, as superações, os estados que ali acontecem, né? E aí volta, como se Maria tivesse terminado de falar, né? Maria diz, né? Até aí eu me lembro, né? É isso que ela diz. E aí André coloca em dúvida o que ela disse. Tá esquisito, né? Vocês vão mesmo acreditar no que ela está dizendo? E Pedro, que ortodoxamente é considerado irmão de André, eu não tenho essa referência se eles realmente são irmãos, tá? Mas Pedro diz, realmente ele falou com uma mulher sem o nosso conhecimento e não abertamente? Estamos nos voltando a isso e ouvindo tudo dela? Ele preferiu ela a nós? Aí Maria questiona ele, né? Meu irmão Pedro, o que pensas? E aí é mais comprido. Tu acha que eu estou inventando isso? Tu acha que eu estaria falando algo que ele não disse, que eu estou enganando vocês, né? Mentindo sobre o Salvador? E aí o Levi, ontem o Alberto, foi a Laia, comentou sobre isso, né? Se o Salvador a fez merecedora, quem és tu de fato para rejeitá-la? Com certeza o Salvador a conhece muito bem. Melhor seria nos envergonharmos, assumirmos o estado de homem perfeito, que aqui novamente a referência a esse antropos, é esse estado de fortaleza, né, que é uma fortaleza interior, e conquistá-lo para nós mesmos, como ele nos recomendou. Esse texto é mais comprido um pouquinho, mas a ideia, né, é essa. Nessa passagem, o Levi, ele está dizendo que ele não é homem. Vamos então nos tornar homens. Exatamente, é interessante ver isso, né? Interessante. E aí é por isso que a gente tem que colocar isso, sempre que formos ler um texto, e vocês vão ver isso no Gnoses da Luz, a gente tem que se colocar naquele contexto. Eu comentei aqui com alguns que esses materiais são bastante difíceis muitas vezes para nós, mas a gente tem que compreender que é por falta de familiaridade, né? Por falta de aquilo já ser introjetado de uma forma mais suave, mais fácil em nós mesmos, né? Então, para agora a gente ir para o que eu quero mesmo, isso foi só introito. O que refere Jesus sobre os mistérios da luz? Esse é o meu foco. Eu vou usar a Madalena como alguém que vai estar falando, que eu vou usar o que ela fala para dizer o que Jesus fala sobre os mistérios da luz e o que ele espera dos seus discípulos. Como ele ensina os discípulos sobre os mistérios da luz? O que seria essa senda nas palavras de Jesus? Porque eu acho que é isso que ele fala com ela muito, né? Para mim é isso. Mas ele não fala dando de presente, ele espera que eles coloquem. E isso aparece em relação a todos. Mas como ela é a que mais fala, está mais fácil pegar as informações a partir dela. Então, a outra pergunta que eu quero que a gente responda juntos. Na verdade, eu vou responder e vocês questionam, tá? O que Jesus diz para e sobre Madalena? Eu peguei alguns exemplos, tá?
que diálogos há entre eles no meio do grupo dos discípulos, presente nas reuniões que estão em Pissofia, que aí eu me foquei em Pissofia, as reuniões que estão acontecendo ali. Em Pissofia são nominados, e isso depende, obviamente, do registro que foi feito, né? Não posso assinar embaixo de que foi exatamente assim, mas é o registro como está feito, né? Há 14 discípulos nominados nominalmente. Em Sofia de Jesus o Cristo, que eu citei antes, que está no Códice de Berlim, junto com o Apócrifo de João e com o livro de Madalena, com o Evangelho de Madalena. Jesus diz que são 19 discípulos, entre homens e mulheres. E em Pissofia são citados 14. Mas ele tinha um grupo que era realmente reservado, e aí pode ter certeza, estava Tiago, estava João, estava Madalena, né? Então alguns que a gente tem certeza, sabe, Mateus, que eram daquele, Tomé, que eram daquele grupo mais interno, né? Mas de um grupo de 19, ele cita que entre homens e mulheres tem vários, né? E 14 falam, entre aspas, em Pissofia. E a quarta pergunta, quais registros há no Evangelho de Maria Madalena, no Ascio Codex e no Bruce Codex sobre esses diálogos entre Jesus e Madalena? Então, vamos à primeira. O que refere Jesus sobre os mistérios da luz? Isso vai aparecer muito e eu acho que uma das melhores fontes para a gente ler é realmente Pissofia e a Gnose da Luz, para entender o que são os mistérios da luz, mas eu tentei sintetizar de que é esse conjunto de ensinamentos, de práticas, de selos, marcas, de enforcement, de forças que são animadas, que são fortalecidas, que são despertadas, né, no sujeito, necessariamente despertadas no sujeito, para que ele galgue os passos na senda espiritual, né? E que buscam preparar, portanto, e aí isso fica claro, aqueles que já estão qualificados, não é qualquer um, e Jesus é muito claro nisso, ele diz, se você encontrar alguém que não está preparado, não transmita os mistérios a ele, né? Prepare-o primeiro, indique os caminhos de preparação, e ele vai dar as dicas, e eu peguei esse porque, assim, desculpem, mas foi minha opinião. Eu acho que talvez para nós seja mais interessante assim esses dos primeiros passos. Não sei, não estou medindo vocês, mas a gente aprender os primeiros passos sempre é bom, né? Para esses que estão mais qualificados, para que possam ascender aos níveis mais elevados e profundos e passar incólumes, né, pela morte e ressurreição, eles necessitam dos mistérios da luz. São necessários para afastar o sofrimento e a prisão do mundo e para entrar no reino da luz. Então, sinteticamente, os mistérios da luz dizem respeito a isso, a alcançar uma condição, a gente diz mais elevada, mas não é que é mais alta ou mais baixa ou mais profunda, mas essa condição de maior equilíbrio, de maior despertar, para que você possa alcançar os mistérios maiores, né? Então, eu tirei 2 ou 3 passagens de Jesus falando disso. Diz Jesus, em Pissofia, em resumo, é impossível levar almas para a luz sem os mistérios do reino da luz. Pergunta, algum de vocês já tem os mistérios do reino da luz? Não precisa me responder, só pensem. Né? Então, está impossível por enquanto. Está impossível por enquanto. Existe um caminho para isso, e é disso que Jesus fala. Só que vamos lembrar, essa é a minha interpretação, quando ele fala disso, nesses textos em especial, o Apócrifo de João, o Evangelho de Madalena, com esses discípulos mais elevados, em Pissofia e no Bruce Codex e em Sofia de Jesus Cristo, ele está falando para um nível que já tem um certo bom preparo. Ele é muito exigente. Ontem até alguém me disse assim, nossa, como ele parece duro. Ele é duro. Ele não é aquele professorzinho, que bonitinho, vamos lá. Não, ele fala sério com eles, como um bom mestre deve fazê-lo. Diz Jesus aos discípulos, e isso ele fala frequentemente, esse tipo de coisa.
quando fordes a cidades, reinos ou países, primeiramente proclamai dizendo, buscai sempre e não pareis até encontrardes os mistérios da luz, que vos levarão ao reino da luz. Dizei a eles, acautelai-vos, quando vocês forem a esses locais, lembrem que vocês têm que fazer isso, buscar e digam isso a eles, buscai a luz e os mistérios da luz incessantemente. Dizei a eles, acautelai-vos com as doutrinas errôneas, pois muitos virão em meu nome, Jesus falando, muitos virão em meu nome e dirão, sou eu, e não serei eu, e eles levarão muitos à perdição. Tem muitos exemplos aí. Vocês nunca viram isso acontecer, né? Estou falando em nome de Jesus. Só por dizer estou falando em nome de Jesus, eu acho que já jogou por terra. Mas ele segue. Assim, isso está em Pissofia, tá? Tem outros textos também, mas em Pissofia é onde ele é mais claro. Assim, a todos os homens que vierem a vós, acreditarem em vós, tem essas regras, vierem a vós, acreditarem em vós, ouvirem vossas palavras e fizerem o que é digno dos mistérios da luz, ou seja, estiverem qualificados, dai-lhes os mistérios da luz. Ou seja, a gente tem chance, desde que a gente esteja preparado. E não lhes escondais nada. E para aquele que for digno dos mistérios mais elevados, dá-lhes. E o texto segue, né? Aí achei que talvez para o nosso nível aqui estava o suficiente, né? Esse negócio de seguindo os mais elevados, eu não entendi o básico. Então, Jesus fala disso muito claramente em vários desses textos. E a mim, me parece que aquela partezinha do Evangelho de Madalena, que começando a falar disso e termina falando disso, ali no miolo deve estar o miolo sobre como é que a gente recebe os tais mistérios. É por meio de uma sucessão de estados de consciência que vão se qualificando cada vez mais para, de fato, isso estar desvelado, preparado, capacitado, né? Então, não diz respeito a fazer práticas, né? Eu sou professora de educação física, então a gente faz exercício e é necessário para o corpo estar saudável, porque senão a mente não funciona, porque a mente depende desse corpo, é em vida que a gente tem todos esses processos. Mas, no entanto, não é fazer um vai e volta, um senta e levanta que me qualifica, e sim estar qualificado fisicamente, aí vem alimentação, respiração, tudo que a gente falou aqui esses dias, né? Emoções mais equilibradas e tudo mais, para que os estados mentais possam estar melhor capacitados, preparados para acolher ou desvelar ou perceber que Cristo em vós é a esperança de glória, né? Ainda bem que Cristo está em nós. E o que Jesus diz para e sobre Maria Madalena? Confesso, eu tive muita dificuldade de escolher aqui as passagens. E aí eu não consegui pegar poucas, tá? Mas eu tenho bem mais que isso, depois eu posso mostrar mais. Então eu fui tirando algumas passagenzinhas soltas assim de Jesus falando sobre ou diretamente para Madalena. O Salvador ficou muito admirado, eles estavam conversando sobre algum assunto, e o Salvador ficou muito admirado com as definições que ela, Madalena, dera, pois ela havia se tornado inteiramente puro espírito. Ele lhe disse a Maria, bendito Maria, espiritualmente pura, esta é a interpretação da palavra. Outra, bendito Maria, ser espiritual e de pura luz, esta é a interpretação da palavra. Tem várias desse tipo, assim. Eu botei duas para vocês conhecerem um pouco. Aí, Maria, por várias vezes em Pissofia, ela pergunta se... Professor, não. Mestre, posso fazer mais uma perguntinha? Me desculpa que eu estou perguntando demais, mas posso, né? E ele diz, pergunta sobre todas as coisas que desejas, e eu as revelarei a ti.
abertamente, sem parábolas. E isso aqui responde àquela passagem em Mateus, né, que os discípulos perguntam por que eles falam em parábolas, né? E aí Jesus diz: a vós, meus discípulos, eu falarei claramente sobre os mistérios do reino dos céus, né? E aí a gente pergunta: cadê? Tá nos apócrifos, nos bons, tipo apócrifo de João, né? Essas coisas. Aí uma passagem que é referida em Pisofia: o Salvador chamou-a de extremamente bem-aventurada devido às palavras que ela havia falado. São de passagens diferentes, eu tinha que ter posto o número, mas esqueci. Jesus responde a Maria: pergunta a respeito do que desejas e eu te revelarei com precisão e segurança. Amém, amém, eu vos digo. Regozijai-vos com toda a alegria e exultai intensamente. Se perguntardes sobre tudo com precisão, então ficarei muito feliz, porque perguntastes a respeito de tudo com precisão e de maneira adequada. Portanto, Maria, agora fazei as perguntas que desejais e eu vos revelarei com alegria. Eu não vi, pode ter isso sobre outros, mas sobre Maria tem toda hora. Sobre Maria, no caso Madalena, pode ter sobre outros também, né? Mas Jesus, Madalena aparece nos textos, não é só em Pisofia, mas em Pisofia muito, como ficando muito feliz com tudo que Jesus disse, e ela fica feliz, e ela se anima, né? E Jesus diz para ela: alegria, sim, sem problema, né? Desde que seja com precisão e preparado. Pergunta besta, ele manda calar a boca, né? Isso aí fica evidente. Se prepare. Ele faz um sermãozinho em um determinado momento em Pisofia, dizendo a eles que eles têm que aprender a perguntar e que eles têm que estar preparados para perguntar. É o que parece, ele deixa Maria falar. Outra: falaste bem, Maria. Fizeste uma excelente pergunta e buscas luz sobre todas as coisas com segurança e precisão. E imagino que assim, ele diz assim: tu está perguntando isso? Vai ler, né? Porque parece assim um pouco esse tipo. Agora, portanto, a partir deste momento, não esconderei nada de ti, mas te revelarei todas as coisas com segurança e franqueza. Ouve então, Maria, e prestai atenção todos vós, discípulos. Percebe a mudança de tom? Ouve então, Maria, e prestai atenção vocês, discípulos. Ele fala isso, né? Ele fala isso. E aí a última que eu peguei, tem mais, depois eu passo mais para vocês. Quando Maria, vão ler, é só pegar o texto e vão ler. Quando Maria terminou de dizer estas palavras, ele disse: excelente, Maria, tu és abençoada mais do que todas as mulheres na terra, porque serás a plenitude de todas as plenitudes e a perfeição de todas as perfeições. Esse tipo de expressão é muito usado nos textos gnósticos. E aí continuava falando disso, e no final ele dizia: fala francamente e não temas, revelar-te-ei todas as coisas que buscas. Puxa, tem um mestre desse tamanho e ele dizer para você: manda aí que eu respondo. Deve dar uma confiança, né? Deve dar assim uma sensação de... Agora, se o cara já é yes, aí não vai responder nada, né? Porque um bom mestre sabe identificar quem está ali por desejo de servir e quem está ali por desejo de ser alguém, né? O voto Bodhisattva é perfeito aqui a ser pensado de base. E que diálogos há entre eles em meio ao grupo presente nas reuniões de base de Pisofia? Aí eu botei só 2 ou 3 exemplos. Não, uns 4. Uns 4. Agora, portanto, ouve, Maria. Com relação à pergunta que me fizeste, qual foi a pergunta? Por isso eu botei aqui. Quem compele o homem até ele pecar? A Maria estava perguntando como é que a gente chega a fazer as coisas, errar o alvo, né? Pecar. Não ir no caminho certo, não acertar o caminho, não se
não se conduzir do modo adequado. E aí ele responde, eu não trouxe a resposta porque vocês conhecem. Aí acontece um diálogo entre Salomé e Jesus. E aí quando Salomé faz essa pergunta, o poder de luz em Maria Madalena fervilhou. E ela disse ao Salvador, meu senhor, dá-me permissão para dirigir-me à minha irmã Salomé, para dar-lhe a interpretação das suas palavras, porque Jesus ia comentando palavras dele, né, ou dos textos importantes, e aí pedia que eles interpretassem, né? E aí, quando o Salvador ouviu Maria dizer essas palavras, chamou-a de extremamente bem-aventurada. Então o Salvador respondeu dizendo a Maria, dou-te permissão, Maria, para fazer a interpretação das palavras de Salomé. Também tem um texto desses com relação a Maria, mãe, que é bem delicado esse texto, bem bonito. Outro, Maria. Vai estudar no Episofia. Você não lembra, não? Outra passagem. Maria diz, meu Senhor e Salvador, como são... Olha a perguntinha dela, eu quero vocês respondendo. Como são, então, os 24 invisíveis? E de que tipo, ou melhor, de que qualidade eles são? Ou de que qualidade é a luz dos 24 invisíveis? Eles deviam estar estudando algum assunto bem simples, né? Tipo Bruce Codex, onde fala exatamente dos 24 invisíveis, que são 12 cisígias, né? Todo aquele, sim, fazem parte do pleroma, né? Todo aquele que receber um mistério do reino da luz irá e herdará até a região na qual ele recebeu mistérios. Isso é Jesus respondendo. Mas ele não conhecerá a gnoses do todo, de onde tudo isso surgiu, a menos que saiba a palavra una do inefável, que é a gnoses do todo. Aí tem mais uma quantidade, eu peguei só ao final. É impossível conhecer a palavra una da gnosis, a menos que o homem tenha recebido primeiramente o mistério do inefável. O mistério do inefável? Os mistérios da luz. E Gnosis da Luz, não é o nosso livro, mas está publicado no nosso livro, né? É isso que fala, é disso que fala, tanto no Apocalipse quanto principalmente nos 2 livros de Eu. Então, se vocês estão interessados, sugestão, e muito bem preparado, se Jesus aparecer na frente e perguntar, e aí, qual é a tua pergunta? Qual é a pergunta? Está vendo que ele enfatiza a questão da pergunta, lembra a tradição do grau, que tem que saber fazer a pergunta e não pode ficar calado. Você tem que fazer a pergunta, porque se você não fizer a pergunta, você não entra no castelo, né? Agora, cada um de nós, inclusive, tem um estilo diferente. Eu sou do tipo muito calma, muito serena, meditativa, né? Já meu esposo é do tipo que fica para lá e para cá, saltitando, fica feliz, tal, né? Então, a gente também tem que respeitar que somos diferentes, mas cada um a seu modo, né? Fazer o melhor que pode. E também aparece em Episofia, é repetitivo esse tema, Pedro diz, meu senhor, faze com que as mulheres cessem de fazer perguntas, para que nós também possamos perguntar. Pelo amor de Deus! Mas Jesus responde. E diz a Maria e as mulheres. Está vendo o papel de liderança? Ele fala para Maria, tipo assim, Maria, agora dá jeito no resto, né? Maria e as mulheres. Dai a oportunidade a vossos irmãos homens, para que eles também possam fazer perguntas. Estão vendo como o contexto, aquele colocado no primeiro Apocalipse de Tiago, ganha um contexto também? Porque Tiago pergunta, puxa vida, essa mulherada está correndo atrás de você mesmo, né? Eles estão entendendo, eu nem pensava que elas fossem capazes. Desculpem, gente, eu estou fazendo uma brincadeira, mas a gente tem que meio que se colocar no lugar, né? Minha interpretação teatral é mais ou menos isso, né? Mas não é para levar isso na brincadeira, né? E outro diálogo de Maria Madalena e Jesus junto aos discípulos, né? Diz Jesus, esse aqui é um diálogo assim mais ou menos completo, é em sequência todo ele. E quando levar, é o final do 84. E quando levar-vos para a região dos que receberam a herança e os mistérios da luz,
Isso Jesus conta nos livros de Êxodo. E virdes a glória da luz em que eles se encontram, os mistérios da luz, né? Então a terra da luz, que ontem foi falada no contexto do Mani, vai parecer-vos como a luz do sol que está no mundo dos homens, ou seja, a maior luz que você é capaz de ver. 85. Isso é Epissofia. Jesus terminou de dizer essas palavras aos discípulos de Jesus? Não, Jesus terminou de dizer estas palavras a seus discípulos quando Maria Madalena adiantou-se e disse: Meu Senhor, não fique zangado comigo se eu te fizer uma pergunta, porque te perguntamos tudo com precisão. E Jesus respondeu: Pergunta tudo o que desejas e te revelarei francamente, sem usar imagens. Lembra que em Filipe diz que a verdade vem ao mundo envolta em símbolos e imagens? Sem usar imagens. Tudo, pergunta então, tudo a respeito de tua pergunta, respondendo com precisão e segurança. Vou aperfeiçoar-te plenamente do interior dos interiores ao exterior dos exteriores, do inefável à escuridão das escuridões, para que sejas chamada à plenitude aperfeiçoada em todas as gnoses. Agora, portanto, então depois de todo esse discurso dele, ele diz: Agora, portanto, Maria, faz a pergunta que desejas e vou revelá-la a ti com grande alegria e júbilo. E aí Maria fica toda alegre, né? Meu Senhor, então, os homens do mundo que receberem os mistérios da luz serão superiores às emanações do, e aí está esburacado, mas aí está falando das emanações dos poderes que estão acima, que são pré-pleroma e logo depois dentro do pleroma, é esse tipo de coisa que está sendo questionada. E aí ela dá um exemplo, pois eu te ouvi dizer, e aí é uma parte em que Jesus está falando isso, que os que receberem os mistérios maiores aqui no mundo e fizerem todo o percurso e todo o trabalho adequadamente, se tornarão maiores do que os maiores, né? Maiores do que aqueles que já estão lá, né? E aí Jesus responde a ela dizendo: realmente todas as tuas perguntas são admiravelmente formuladas, com precisão e segurança. Ouve, porém, para que eu possa te falar a respeito da consumação do éon, e aí ele ia explicar a totalidade das totalidades do pleroma do terceiro não sei o quê, com os 24 invisíveis, e aí eu pulei essa parte. Tá? Jesus orienta os discípulos, aí eu fui colocando agora exemplos das falas de Jesus sobre os mistérios, né? Ele orienta os discípulos baseado nos ensinamentos dos livros de Êxodo. E aqui é aquilo que eu falei, ele vai falar sobre como é para dar as instruções àqueles que buscam os mistérios, considerando que eles próprios discípulos já tenham, portanto, praticado isso. É o número 102 de Epissofia. Não cesseis, o 102 o fólio, tá? Não cesseis de buscar dia e noite e não descanseis até encontrardes os mistérios do reino da luz. Lembra, eu li essa passagem antes. Dizei-lhes aos que buscam a luz. Eu resumi, porque ele faz uma lista enorme, tipo uns 36 qualidades, na verdade vícios, que devem ser renunciados, né? Então, renunciai ao mundo, a toda a matéria nele e a todos os seus interesses e pecados. E aí ele continua, e também, e aí eu fui botando alguns. Renunciai à murmuração, à maledicência, ao perjúrio, orgulho, arrogância, gula, tagarelice, cobiça, apego, pilhagem, más conversas, maldade, impiedade, ira, praguejar, roubo. A lista é enorme, mas estão vendo? É só isso que Jesus pede. Renunciai a essas besteirinhas, entendeu? Porque assim você estará limpo, ou mais próximo de estar limpo, purificado, para que seja possível receber a luz. Mas não é somente isso. Se fosse só fazer faxina, estava até fácil, porque esse é o básico para todo mundo. Para que possais ser dignos dos mistérios da luz e ser salvos de Aldabaô. Ele dá nome. Tá?
Renunciai à calúnia. Tem uma segunda parte. Eu achei interessante que o texto, pelo menos assim, ele retoma, mas parece que é como se fosse um segundo nível, né? Renunciai à calúnia, às lutas, ao litígio, à ignorância, ao ateísmo, feitiçaria, blasfêmia, doutrinas errôneas. De novo falando de doutrinas errôneas, tá? Para que possais ser dignos dos mistérios da luz e serem salvos de todos os castigos. Nessa parte, eu acho que eu não botei aqui, ele fala que é uma das piores coisas que possa acontecer a alguém é alguém ensinar doutrinas errôneas, porque eu vou usar a palavra karma, ele não usou, né? Mas o pior karma que vem é decorrente de você estar fazendo ações que têm por objetivo tirar as pessoas do reto caminho. Que não existe coisa pior do que isso, que é o pior castigo vem a esses sujeitos, né? Dizei aos que... tá aqui, ó. Eu botei resumido. Dizei aos que ensinam doutrinas errôneas e aos que são instruídos por eles. Dizei aos que ensinam doutrinas errôneas e, pior, aos que são instruídos por esses. Quanta gente é enganada se dizendo, eu venho em nome de Jesus, né? Ai de vós, pois se não vos arrependerdes e abandonardes vosso erro, ireis para o castigo. E aí ele fala o castigo do cara de leão com cara de cachorro, né? Com fogo não sei das quantas. Eu não botei aqui para não assustar vocês. É o dragão da região exterior. Viu? Pronto, a nossa orientadora aqui especial, que conhece as coisas tudo, está nos avisando. É isso mesmo, estou brincando contigo. Mas ele diz que é extremamente severo, que é o pior dos castigos. Principalmente se tu ensina conscientemente. Exato. Que tá errado, mas tu deliberadamente tu quer injetar no outro. Por isso. É diferente de estar equivocado. É diferente. Consciente é uma coisa. Ele equipara ao assassinato, só que em vez de matar um corpo, você está matando uma alma. Por isso é pior. E eu acho isso importante de comentar, porque a gente não tem sequer o direito de se permitir estar enganado. E isso é uma coisa que eu acho que nós todos aqui, o Bruno, o Alberto, a Laia, eu, o Paulino, a Irenice, a Yara, a gente comenta isso muito, né? Da importância de você saber onde é que você está pisando, o que você está fazendo. Eu não estou dizendo que eu tenho a verdade, eu estou buscando tanto quanto vocês, né? Mas cada um tem que avaliar de fato. E sabe quando a gente tem aquela sensaçãozinha assim de que tem algo aqui que não está cheirando bem, ou ao contrário, você tem uma... Não é uma sensação de, ai, que legal, é uma... Você não sabe dizer, você sente que aquilo te toca muito mais fundo, não porque você quer aquilo, mas porque aquilo te alimenta de fato. Então a gente tem que cuidar disso. Isso ninguém pode dizer para vocês, né? Então proselitismo é um problemão. Não se faz proselitismo, mas se abre espaço. Diga. Eu ia comentar no final, mas agora é a hora exata, depois pode passar. Ela citou, a gente cita a importância dessa obra, em português, inglês, qualquer língua, Cristo e Sofia. Em português, tem 3 ou 4 traduções. Só uma é adequada. Mesmo assim, precisa de vários ajustes ainda. Publicada pela tradução do Raul Banco, editora Teosófica. Tem 3 que eles destruíram o texto e fizeram tudo isso comentando Cristo e Sofia dentro do texto. Magia sexual, Kundalini, como Jesus ensinando dentro do texto. A versão adequada é Raul Branco, não. Editora Teosófica, Raul Branco. Tem da editora Teosófica e tem da Bertrand. O Raul Branco participava do grupo na origem, trabalhou com a gente, estudou junto, o livro era meu, tinha trazido de Londres, na época não tinha internet para comprar com facilidade, fez a tradução, a gente trabalhou junto, depois ele pegou e publicou, antes da hora adequada, mas fez isso, está disponível. Aquela tradução é baseada numa obra fiel, em inglês para o português. E ele, Raul, tinha uma intenção fiel também. Tem obras que traduz o texto, enxerta passagens, acrescenta coisa e leva para tudo isso que ele está comentando.
Tem uma capa branca, tem uma capa preta, e tem uma nem sei que cor é a capa. Tem muita gente estudando esse livro. E Está dando um movimento de falar. E eu quero acrescentar, termino. Não, eu quero acrescentar um detalhe sobre isso. Aqui, inclusive, eu conversei com alguém que estava comentando sobre Sofia. Quem escreve, quem dá aula, né, quem é blogueiro, hoje em dia isso é muito mais fácil, tem grande chance de conseguir ser convincente. E aí, olha a responsabilidade do que a gente diz. Isso é terrível, né? E, inclusive, para pessoas, e aí sim, intencionalmente mal intencionadas, ela pode colocar detalhes no texto que se tornem convincentes ou palavras feiticeiras que fazem você entrar numa outra vibe. E isso acontece. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê, se informar muito bem, sentir, cheirar o livro, sabe? Quando eu digo cheirar, é usar os seus sentidos também para perceber, ver a fonte, esse tipo de coisa, porque você pode estar fazendo desavisadamente uma magia inadequada. Então, tomar muito cuidado, porque infelizmente no mundo existem as forças da luz e as forças das trevas, e a gente pode ser mais facilmente conduzido, né? E um detalhe, e pegar um caminho errado, né? E um detalhe sobre isso, de preferência, não ponham esses livros no meio da sua prateleira, no meio dos outros livros, né? Na minha opinião, a própria vibração deles contamina o teu conjunto, tá? Porque aí depende de cada um como entende isso, mas eu acredito no invisível, não tenho dúvida disso. E existem forças associadas a cada coisa que a gente usa, qualquer objeto, né? E livros conduzem ideias, então tem muito mais forças nos livros, assim como nos vídeos, né? Então tomem cuidado também com os vídeos de internet que vocês, não, só vou assistir. A gente pode estar não só perdendo tempo, como nos contaminando com coisas que podem não ser adequadas, né? Mas é uma escolha de vocês. Eu estou tentando chegar no final. Jesus, então, agora fala do aspecto positivo, na continuação, orientando os discípulos, usando de base o que os livros de Eo já disseram. Dizei, porém, aos homens do mundo, para que possais receber os mistérios da luz, tem que cessar tudo aquilo, renunciar a tudo aquilo que ele já falou, né? E ir para o alto, para o reino da luz. Para isso, sede calmos, sede amorosos com os homens, com as mulheres e crianças também, e com os cachorros e animais também, né? Sede bondosos, sede pacíficos, sede misericordiosos, sede caridosos, cuidai dos pobres, dos doentes e desafortunados, sede amantes de Deus, sede justos, sede bons, renunciai a tudo aquilo que ele já tinha dito, que a lista era grande. Estes são os limites dos caminhos daqueles que são dignos dos mistérios da luz. Então vejam, se a gente pegar uma por uma dessas regras de renúncia e dessas regras de façai, é óbvio, ou pelo menos assim, para mim me parece óbvio, pela educação que eu tive me parece óbvio. Mas o volume é grande e vai depender muito do nível de contaminação que a gente tem, e aí a gente tem que ter, como disse Paulino ontem, paciência também com a gente, né? Errei hoje de novo, tudo bem não, desculpa, vamos lá, vamos tentar evitar, e aí seguir adiante, né? Podíamos parar de fazer o mal e começar a fazer como diz o ensinamento budista, né? Deixar de fazer o mal, aprender a fazer o bem, sede puros de coração. Este é o caminho dos Budas. Um detalhe, um comentário que Carl Schmitt faz ao primeiro dos livros de Eo. São 2 livros de Eo, tá? Na página 335 do nosso livro. Para vocês terem uma ideia de o que tem no livro de Eo. No lugar do meio, e aí ele vai explicando, tem várias coisas, e entre eles, a Virgem de Luz recebe aquelas almas que viveram dignamente na Terra,
mas não encontraram os mistérios até que ocorra uma constelação estelar favorável, uma configuração astrológica, à sua entrada na resistência terrena. Olha que explícito, gente. Oferece às almas, a Virgem da Luz, oferece às almas uma taça cheia de discernimento, sabedoria e sobriedade. Ele está dizendo que aqueles que fizeram tudo adequado no mundo, mas não chegaram a receber os mistérios, por falta de oportunidade, porque não deu tempo, sei lá, tem a chance de voltar numa constelação adequada, mais facilitada, um karma positivo, e vão receber uma taça com discernimento, sabedoria e sobriedade, que são, obviamente, qualidades que facilitam o processo. Aí fala mais sobre isso, aí a Virgem de Luz está em um trono como juíza das almas, porque cada alma é levada lá por guardiões e assim vai. Ela julga os justos e os pecadores, e além disso, testa as almas para ver se entenderam os mistérios da luz e se receberam os selos do batismo. Tem que ter entendido os mistérios da luz e recebido os mistérios do batismo. Deixa de ser tão simples, né? Deixar de fazer o mal, aprender a fazer o bem, e agora é a capacitação. Segundo esse texto, então, quem tem as chaves do céu não é Pedro, é a Virgem de Luz. Na verdade é. Mas não podia ser um aspecto feminino, né? As almas livres de faltas são pela Virgem de Luz enviadas de volta à existência terrena. Se o selo estiver cheio de iniquidades, ela será lançada nas trevas exteriores. As almas com o selo puro, ou seja, limpo, quer dizer, o registro está bom, né? São conduzidas pelo caminho da luz do sol até a Virgem de Luz. Tá? Isso é só um pedacinho para vocês verem, mas isso ilustra o que eu estou tentando mostrar. E para fechar, então, finalmente... e na continuação desse texto, tá? Carl Schmitt explicando, ele diz: Maria, a mãe de Jesus, e Madalena recebem da Virgem de Luz a força da luz. Eu e o Alberto ficamos assim, mas a frase está no meio de um contexto que está aqui, está exatamente nesse final aqui. Mas não ficou muito claro, né? Mas É que ela deu passagem. Sim, ela está dizendo que a Maria, mãe de Jesus, e Madalena, e só vi falar delas, né? Receberam da Virgem de Luz essa passagem. Gente, é no apócrifo. Então, terminando, a minha pergunta a vocês, diga. Poxa vida, mas eu estou falando demais. Então, terminando. Para Jesus, essa é a minha pergunta para vocês. Quem foi Maria Madalena? Então, eu diria assim, ela foi uma amiga, ela foi uma companheira, ela esteve junto, ela foi uma das mais avançadas discípulas, ela era uma parente, alguém em quem ele realmente confiava para dizer todas essas coisas que a gente vê, pelo menos assim está registrado, não fui eu que escrevi e eu não lembro de estar lá, então não sei se foi exatamente assim, mas é muito repetido para não ter um fundo de verdade, né? Talvez fosse uma confidente, talvez ele tivesse mais confiança em conversar algumas coisas com ela, que é o que dá a entender, por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena, com aquele questionamento que os discípulos fazem, inclusive, né? E, obviamente, foi uma continuadora competente dos seus ensinamentos. Ela, com certeza, era uma líder naquele grupo, né? E aí e quero agradecer de público, assim como a Laia ontem agradeceu de público a filha dela que fez um evento, um desenho para ilustrar uma passagem, eu vou agradecer a minha filha que também me preparou, organizou algumas imagens para ilustrar os meus slides também. Porque eu liguei e mandei uma mensagem para ela dizendo assim, está muito difícil achar, porque assim, o que eu encontro? Muita desinformação sobre Madalena e quase todas as imagens é uma mulher jovem, submissa, fraca e sofredora, ou com olhares lânguidos, assim. Né? Assim. Assim. Eu acho, aliás, eu tenho recursos para considerar que Maria era mais velha que Jesus, provavelmente era uma mulher aí na faixa dos, no mínimo, 40 anos de idade, quando dos ensinamentos com ele, né? No mínimo.
Então, talvez uma cinquentona, tal, não era uma novata. Não era uma sofredora, era uma mulher determinada, decidida, que sabia o que estava fazendo, que cooperava, que levava o resto dos discípulos, que segurava as pontas. Essa é a impressão que eu tenho. Posso estar enganada? Estou defendendo ela? Não, não estou defendendo ela. Mas assim como eu vou defender Tiago, vou defender João, vou defender Simão Mago, vou defender Mateus, vou defender Tomé, vou defender esses que a gente sabe que foram realmente bons discípulos e líderes e que estavam no grupo mais interno, né? Madalena também era uma dessas. E não era a única mulher que estava no grupo mais interno. Oi? Eu disse que eu nem ia falar disso, né? Mas há muitas interpretações para isso. A gente há de considerar, é muito comum a gente pensar que os discípulos de Jesus, assim como os discípulos de Siddhartha, eles tendem a ser pessoas já de um determinado nível, né? Um grande instrutor não vai ficar dando aula no jardim de infância, não que o jardim de infância não seja importante, mas para o jardim de infância se espera que os discípulos mais avançados dele façam o trabalho, porque só quem pode fazer o trabalho mais avançado é ele. Então, eu tenho certeza, vou dizer quase certeza, que Jesus tinha em torno dele, e Sofia inclusive dá essa dica, pessoas muito bem preparadas, mas nenhum perfeito. Todos eles estavam nesse caminho, e Jesus era mais alto do que eles, né? Então, assim, com certeza Jesus era de um nível muito mais elevado naquele grupo, não era só ele muito elevado, e haviam diferentes níveis de avanço por parte de cada um deles. E, como acabamos de ver, para receber os mistérios mais elevados, você tem que estar purificado de coisas mais densas. Talvez, essa é uma das interpretações que a gente encontra, se aquela mulher citada no Evangelho, no canônico, né, de fato existiu, porque é um símbolo bem interessante de trabalhar, se aquela mulher, por acaso, era uma referência a Madalena, porque tudo isso é si também, né? Poderia ser a ajuda nessa limpeza final. E lembram que a gente comentou lá na budista, acabou meu tempo? Se aquela história de Jesus ter retirado 7 demônios, Jesus ter feito a retirada, afastado 7 demônios de Madalena ou de uma mulher, né? Talvez fosse essa ajuda final nesse sentido. E lembra que no primeiro dia, na sexta-feira, isso foi colocado, da necessidade de, quando chega num determinado nível de elevação espiritual, você precisa, de fato, de um instrutor de verdade. Não é qualquer um que serve, né? Nesse caminho final, nessa parte final. Então, para fechar... Claro. Só tem mais 1 ou 2 slides. Que todos nós temos 7 demônios, entre aspas, dentro de nós. Não é que ela tinha, é que todos têm e ela foi tirada. Porque a gente avança no caminho gnóstico passando pelos 7 arcontes. Isso. Eles representam 7 vícios. Ou seja, se dela foi tirado, é porque ela venceu os arcontes e ela ascendeu no caminho espiritual, enquanto os outros ainda não. E por isso a Virgem da Luz abriu a porta e o caminho da luz para ela. Terminando, então, o que eu disse, eu estou fechando com esse slide. Ela seria, me parece, e coloco à disposição para vocês questionarem, né? Alguém confiável, firme, forte, que tinha competência para receber e transmitir os ensinamentos que Jesus estava dando. Ele tinha que ter alguém em quem ele pudesse realmente confiar. E ela era um desses, né? Para transmitir os seus ensinamentos mais reservados, sagrados e sublimes, em quem ele podia confiar. Ela era claramente capaz de aprender e capaz de ensinar e doar a outros em prol dos demais. Tem muitas frases dela com extrema compaixão pelos muitos. Ela faz várias perguntas acerca disso, né? Já te passo. Por isso, porque ela buscou, perguntou e se preparou e recebeu os mistérios da luz, né? E os preservou, respeitou e concedeu, e provavelmente continua fazendo isso, seja num corpo de homem, seja num corpo de mulher, porque o corpo externo não faz a menor diferença.
Né? Eu agradeço, eu realmente já passei do tempo para variar, agradeço muito a oportunidade. Não, vocês vão ter o Alberto agora e de tarde, assim, durante o almoço, após o almoço, a gente vai continuar conversando, tá?